Divertículo de Meckel e suas características. Somente cerca de 2% dos pacientes que têm divertículo de Meckel apresentam complicações. A grande maioria dos afetados por este problema se mantém assintomáticos toda a vida. Saiba mais. O divertículo de Meckel é uma anomalia congênita do trato gastrointestinal. Origina-se de uma alteração no desenvolvimento embriológico, durante o lapso compreendido entre a 5ª e a 7ª semana da gestação. A incidência desse problema é de entre 0,3 a 3%. Em média, somente 2% da população tem divertículo de Meckel, mas os sintomas se manifestam unicamente em uma faixa de 5 a 7% dos pacientes. Por isso, a maioria dos casos permanece assintomática. Este problema foi descrito inicialmente por Friedrich Meckel em 1809. Tem a mesma incidência em homens e mulheres. No entanto, as complicações são entre 3 a 4 vezes mais frequentes nos homens. É diagnosticado mais frequentemente em crianças do que em adultos. O que é o divertículo de Meckel? À medida que avança o desenvolvimento do embrião, vai desaparecendo tanto o saco vitelino como tal canal. No entanto, em uma pequena porcentagem da população permanece um resto do canal onfalomesentérico. Algumas vezes, o divertículo de Meckel também compreende um pequeno ligamento. Trata-se do ligamento onfalomesentérico, que é um cordão fibroso por meio do qual ficam unidos o divertículo e o umbigo. Somente em raros casos, pode aparecer uma fistulização enterocutânea através de hérnia umbilical, ou um cisto vitelino. Em resumo, a fístula umbilical é uma comunicação direta entre o intestino e o umbigo, que gera expulsão de fezes pelo umbigo. O cisto vitelino, o enterocistoma, é um crescimento localizado abaixo do umbigo. Principais características. O divertículo de Meckel é formado pelas mesmas 3 camadas que compõem o intestino delgado. Estas são: mucosa, submucosa muscular própria. Por isso, é um divertículo verdadeiro, já que os divertículos falsos somente têm as 2 primeiras camadas. Nasce na margem antimesentérica do intestino e normalmente tem uma longitude de entre 5 a 10 centímetros. Seu diâmetro pode alcançar os 2 centímetros. No geral, recebem irrigação da artéria vitelina remanescente ou da artéria mesentérica superior. É normal que apresente restos de mucosa gástrica ectópica, colônica, pancreática, duodenal, tecido hepatobiliar e glândulas de Brunner. Ademais, o comum é que tenha tecido endometrial na ponta. Manifestações. Em suma, o divertículo de Meckel se manifesta com complicações clínicas, geralmente durante os primeiros anos da infância. Além disso, cerca de 60% se manifesta antes dos 10 anos de idade. As pessoas assintomáticas têm um risco de entre 4 a 6% de apresentar complicações. A hemorragia é a complicação mais frequente. Ademais, no geral, esta se associa com uma doença ulceropeptídica da mucosa gástrica. Costuma aparecer aos 2 anos de idade, e sua apresentação clínica é a de um sangramento indolor nas fezes. Outra complicação frequente é a dor abdominal. Cerca de 20% dos pacientes desenvolvem uma diverticulite, que clinicamente não pode ser distinguida de uma apendicite. Além disso, a obstrução intestinal aparece em 40% dos casos. Ainda mais, entre 0,5 a 3,2% dos pacientes desenvolvem tumores, a maioria benignos. Outros dados de interesse sobre o divertículo de Meckel.
O divertículo de Meckel é difícil de ser diagnosticado, já que seus sintomas são similares aos de muitas outras doenças. Por isso, o normal é que sejam realizados exames para confirmar o diagnóstico, tais como colonoscopia, scanner de tecnécio ou endoscopia com câmera. Se há hemorragia ou obstrução intestinal, é possível que seja realizada uma intervenção cirúrgica para extirpar o divertículo. A operação permite retirá-lo, junto com as áreas do intestino que o rodeiam. Isso se faz mediante uma cirurgia tradicional, ou por laparoscopia. A cirurgia como tratamento para o divertículo de Meckel é muito segura e somente em poucas vezes apresenta alguma complicação. A grande maioria dos pacientes se recuperam por completo depois da operação, e nunca voltam a apresentar problemas por este motivo.